Continuando nossa abordagem de diagnóstico e tratamento de infarto com supra em 7 passos, a gente já viu que o eletro tem que ser realizado em até 10 minutos da chegada do paciente com dor torácica no pronto-socorro e interpretado. Você tem que saber identificar se há o supra-DST. E terceiro, uma vez identificado o supra-DST, você tem que ver se aquele supra preenche critério para infarto com supra. Como fazer, então, o diagnóstico de infarto com supra-DST? A gente vai ter 2 pilares, né? O primeiro pilar é o quê? O quadro clínico do paciente. O paciente tem que ter algum quadro clínico que seja sugestivo de infarto, né? Que não obrigatoriamente é a dor torácica típica, né? Tem a dor torácica de livro, região precordial, retroesternal, queimação, aperto, irradiando para membro superior esquerdo, pode irradiar para a região cervical. Esse é o de livro, mas nem todo paciente vai ter essa dor típica. Ele pode ter uma dor menos convincente, assim como pode ter dor alguma. Ele pode estar com náuseas e vômitos, epigastralgia, desorientação, né? Então tem que ficar atento. Pacientes diabéticos, idosos, mulheres, particularmente, têm uma prevalência maior desse tipo de sintoma atípico, né? Então tem que ficar ligado nisso. Então o quadro clínico é um pilar. O outro pilar é justamente o bom e velho eletrocardiograma. Perceba que você pensar que dor torácica mais um supra, que é claramente isquêmico, a gente vai falar isso depois, você tem que coletar a troponina e esperar o resultado da troponina para fazer a conduta do paciente. Isso aqui está grosseiramente errado. Não faça isso, porque, como a gente já viu, qualquer retardo no tratamento do paciente vai ter complicações. Então, o certo é dor torácica mais supra claramente isquêmico, reperfunde o paciente por angioplastia primária, por trombolítico, o que quer que seja. Então, qual é o critério eletrocardiográfico, né? A gente vai ter que ter o supra de ponto J maior ou igual a 1 milímetro em pelo menos 2 derivações contíguas. E as derivações contíguas seriam quais? Exemplo, né? D2, D3 e AVF, parede inferior, são contíguas. As precordiais, V1, V2, V1, V2, V3, e assim por diante, ou D1 e AVL, que são da parede lateral. Quais são as exceções, né? Maior ou igual a 1 milímetro, que a gente vai ver na maioria das derivações. Algumas derivações, como V7, V8, V9, as derivações direitas, meio quadradinho, meio milímetro já preenche critério, e a gente tem que ver que V2 e V3 eles são fisiologicamente suprados. Então, homens jovens abaixo de 40 anos pode ter supra de até 2,5 milímetros, e isso não é muito relevante. É daí para cima que você vai pensar em alteração patológica, né? Então, V2 e V3 são suprados, né, entre aspas, fisiologicamente. Está aqui um exemplo, né? Esse paciente jovem, ó, se a gente for traçar a linha de base, seria aqui, o ponto J seria aqui, mais ou menos, então ele tem um supra ali de 1,5 milímetro, quase 2 milímetros, né? Vamos botar 2 milímetros. Isso daqui num homem jovem é normal. Não é para você pensar em infarto com supra. Outro detalhe importante é a gente ver qual a parede do ventrículo esquerdo que está sendo acometida. A gente tem esse esquema aqui, né, que está no e-book disponibilizado, e a gente vê as paredes. Parede inferior, D2, D3 e AVF. Parede anterior, V2, V3 e V4. Parede lateral, V5, V6, D1 e AVL, né? O V1 aqui especificamente, ele tanto pode sinalizar acometimento de ventrículo direito, quanto acometimento septal, né? É uma região de transição ali. E isso tem a ver com a vascularização, né? Parede inferior geralmente é a coronária direita, que está vascularizando, parede anterior geralmente é DA, parede lateral pode ser ramos da DA, mas comumente é a circunflexa, né? Então tem que se ligar nisso. Então, por exemplo, aqui, ó, a gente tem supra D2, D3 e AVF, ou seja, qual é a parede que está acometida? Parede inferior. Aqui a gente tem supra de D1 e de AVL. Qual a parede está acometida? Essa daqui, né? Em vermelhinho, parede lateral. Pode ter mais de uma parede acometida ao mesmo tempo? Pode, sim. Exemplo aqui, ó, D2, D3 e AVF, infarto inferior, mas também tem aqui, ó, de V5 e V6. E aí, como é que eu posso ter isso e isso ao mesmo tempo? Por causa da vascularização. A mesma coronária direita que pega aqui parede inferior, se ela for muito grande, ela pode chegar aqui até a parede lateral e também vascularizar a parede lateral. Outro exemplo é esse daqui, ó, a gente tem supra de V2, V3, V4, V5, V6, mas também de D1 e AVL. Isso aí pode acontecer, padre, ó, a gente estaria pegando toda essa parte aqui azul, mas toda a parte vermelha também. Isso pode acontecer por quê? Um acometimento descendente anterior, né? Lá em cima, lá na parte proximal. Então, quando há acometimento de toda a parede anterior, D1 e AVL, a gente chama isso de infarto anterior extenso, né? Que é o infarto anterior mais grave. Então, esses são os 3 primeiros passos para a gente diagnosticar o infarto com supra. Gostou do conteúdo desse vídeo?
ele faz parte de uma aula maior, onde a gente discutiu os 7 passos para você diagnosticar e tratar um infarto com supra com segurança. Inclusive, a gente tem um e-book nessa aula disponível, gratuito, onde a gente resume tudo, coloca mapas mentais, fluxogramas, tudo bem bonitinho para você. Tem interesse em acessar esse material? Clica no link que está aparecendo aqui em algum lugar no YouTube e vai para a aula completa, que está top.